E se o seu dever profissional despertasse o seu maior desejo? No meio de processos, acusações e silêncios que ninguém ousa tocar, algo começa a acontecer, devagar, mas profundo. Hoje, você vai conhecer uma história que nunca deveria ter acontecido, mas que, uma vez iniciada, foi impossível de apagar. Um passado que ninguém perdoa, um limite que jamais deveria ser ultrapassado, uma advogada contida, respeitada, uma ex-detenta marcada, resistente. E uma pergunta que vai ecoar até o fim. O que é mais perigoso, seguir as regras ou sentir de verdade? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e segura o coração. Porque o que você vai ver aqui não é só uma história de amor. É uma história sobre escolha, coragem e o que acontece quando alguém finalmente vê você por inteiro. Ativa o sininho e vem comigo. Porque essa história será contada de uma forma diferente das outras, vai te tirar do eixo e talvez te coloque mais perto da sua verdade. Agora, sem mais demora, vamos conhecer a história de Camila. Meu nome é Camila Meira, tenho 36 anos, nascida e criada em São Paulo. Sou filha de uma professora indiana que me ensinou a andar com a cabeça erguida e de um pai paulistano que me ensinou a não confiar demais em ninguém. Carrego a pele morena da minha mãe, os olhos âmbar do meu avô e a rigidez emocional de uma vida passada entre fóruns e livros de direito. Nunca fui de correr riscos, nem na vida, nem nos afetos. Até Helena. Lembro do dia em que ela entrou algemada na sala do Fórum da Barra Funda. Era meu primeiro grande caso criminal. Ela vestia o macacão bege do sistema, mas usava o olhar como escudo. Fria, firme, impassível. Acusada de fraude e falsidade ideológica. Eu sentei diante dela com meu blazer alinhado e uma pasta cheia de protocolos. E ela me olhou como quem não esperava salvação, mas também não aceitava ser vista como lixo. Durante o julgamento, mantive o foco. 3 anos de pena. Depois disso, silêncio. Achei que ela tinha sido só mais um nome arquivado. Eu segui. Escritório novo no centro da cidade, clientes importantes, prêmios de mérito. Tudo no lugar. Quase tudo. 5 anos depois, ela voltou. Entrou na minha sala como se o tempo não tivesse passado. Mochila nas costas. O mesmo olhar carregado de passado. Parou na minha frente e disse: Doutora Camila, me ajuda de novo. Por que essa mulher me marcou mais do que todos os outros casos? Ela estava diferente. Ou, talvez, exatamente igual. A liberdade parecia ter mudado algo no tom da voz, no jeito como caminhava. Mas havia um detalhe: o olhar. O mesmo. Como se ela ainda estivesse em julgamento, mesmo fora das grades. Quando Helena sentou à minha frente, no meu escritório em Perdizes, a primeira coisa que disse foi: Você continua ajeitando os óculos quando tá nervosa. Eu ri, surpresa. Nem lembrava que fazia isso, mas ela sim. Disse que estava sendo acusada de um furto em uma loja onde trabalhava como estoquista. Dizem que eu levei um celular. Eu nem toquei naquilo. Mas com a minha ficha? E então ela calou. Não era indignação, era cansaço. Um tipo de dor que não grita, apenas pesa. Tentei manter a postura, como aprendi a vida inteira. Falei de forma técnica, sobre prazos, provas, procedimentos, mas no fundo, minha mente gritava: O que você está fazendo aqui, Camila? Eu devia ter recusado o caso. Tinha outros compromissos, gente mais limpa na fila de espera. Mas aceitei. Por quê? Nem sei. Talvez porque em algum canto obscuro do meu íntimo, eu nunca tenha esquecido a forma como ela me olhou naquele tribunal. Como se me enxergasse sem armaduras. E agora era como se pedisse, silenciosamente, para eu fazer isso de novo. Quando ela se levantou para ir embora, parou na porta, virou o rosto e disse: Você foi a única pessoa que me olhou, sem nojo. E saiu. Preciso de ajuda de novo, ela disse. Mas será mesmo sobre um caso? No papel, o caso era banal. Um suposto furto de um celular, sem imagens conclusivas, sem testemunhas sólidas. Mas bastou o nome Helena Alves no relatório para que o gerente da loja chamasse a polícia. E foi isso que me deixou inquieta.
Não a acusação, mas a velocidade com que o passado dela foi tratado como prova. Como se ela tivesse perdido o direito de errar, ou pior, o direito de não ter feito nada. Aceitei defendê-la. No dia seguinte, fomos juntas à loja. Ela me esperava encostada no capô de um carro velho, cruzando os braços com aquele olhar que cutuca onde ninguém encosta. Usava uma camiseta simples, jeans surrado e o cabelo preso com uma caneta. Ela parecia fora de lugar. Como se o mundo fosse uma festa onde ela só entra para limpar a bagunça dos outros. Lá dentro, ela me guiou pelos corredores, me mostrou o horário do turno, as câmeras, a prateleira onde tudo aconteceu. Nenhuma hesitação. Apenas fatos, e entre um ponto e outro, frases soltas como: não importa o que eu faça, as pessoas sempre esperam que eu esteja roubando alguma coisa. Tentei manter a formalidade, anotar, observar, mas cada frase era uma agulha costurando uma parte esquecida de mim. Na saída, ela perguntou se eu queria uma carona. Recusei, claro, não por ética, mas porque meu corpo inteiro estava confuso. Ela sorriu de canto. Você sempre foi certinha demais. Mas cá entre nós, nem todo mundo que segue as regras está limpo por dentro. E aí, pela primeira vez em muito tempo, eu não soube o que responder. Será que ela quer justiça ou redenção? A noite caiu pesada sobre São Paulo. Uma daquelas em que o vento arrasta o passado pelos becos da cidade. Eu estava em casa, ainda com a pasta de documentos no colo, quando o celular vibrou. Mensagem de Helena. Não consigo dormir. Posso te ligar? Respondi com o endereço do meu apartamento em Perdizes, antes de pensar. O toque da campainha veio 20 minutos depois, sem palavras. Só ela, com os cabelos soltos, uma garrafa de vinho barato e aquele olhar que nunca baixa a guarda. Sentamos na varanda. A cidade fazia barulho lá embaixo, mas ali o silêncio era mais alto. Ela me contou coisas que nunca disse antes, que perdeu a mãe cedo, que o primeiro dinheiro que ganhou foi limpando banheiro em um bar, que a prisão foi a primeira vez que teve um teto só dela, ainda que com grades. Na cadeia, pelo menos ninguém fingia gostar de mim. Eu quis dizer algo, mas palavras não cabem em feridas tão antigas. Helena falava como quem não esperava compaixão, apenas escuta e, talvez, presença. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti, de novo, aquele incômodo doce, como se estivesse pisando em um chão que podia ceder a qualquer momento. Ela pegou minha mão com cuidado. Você sempre foi tão certinha. O que está fazendo comigo? Eu sorri, tensa, tentando entender, porque não consigo parar de pensar em você. E foi nesse instante que aconteceu. O toque, o beijo, a colisão de duas culpas. Não foi romântico. Foi urgente, quase raivoso. E quando nos afastamos por um segundo, não havia advogada e ex-detenta. Só duas mulheres tentando respirar. E se for eu, quem está julgando mais do que o tribunal? Era sexta-feira à noite, quando ela mandou a mensagem. Preciso conversar. Pode ser pessoalmente? Eu tinha dito a mim mesma que manteria distância, que seria só mais um caso. Mas ali estava eu, acendendo as luzes da varanda, colocando 2 taças sobre a mesa e abrindo uma garrafa de vinho. Eu não bebo. Pelo menos, não quando estou no controle. Mas aquela noite, eu já não sabia mais quem estava no comando de quê. Quando Helena chegou, percebi de imediato. Ela vinha leve, mas não livre. Usava um vestido simples, batom escuro e o cabelo solto. A primeira vez que a via assim. Trazia uma expressão cansada no rosto e um sorriso contido, como quem entra num lugar onde nunca foi bem-vinda. E ainda assim, sentou-se como se fosse dela. Falamos do caso por 10 minutos, do gerente, das imagens, do inquérito. E então, o assunto morreu. Sobrou só o vinho, o som abafado da cidade e a brisa que passava entre nós sem pedir licença. Ela me olhou como quem já sabia o que ia acontecer, mas me deixou decidir, como sempre. Você nunca se permitiu, né? Ela disse. Nem errar, nem sentir. Não respondi. Em vez disso, levantei, fui até o parapeito e fiquei ali,
tentando respirar por cima do medo. Helena se aproximou devagar. Quando encostou a mão nas minhas costas, eu tremi. Não de susto, de rendição. O beijo não foi suave. Foi quente, urgente, imperfeito. O tipo de toque que não se pede, se aceita. E por alguns segundos, eu deixei de ser advogada, filha exemplar, mulher equilibrada. Fui só corpo, fui desejo, fui verdade. Quando nos afastamos, ela sussurrou: "Tem certeza que consegue me defender, sem se perder de você? E se for eu, quem está julgando mais do que o tribunal?" No dia seguinte, o espelho parecia um tribunal. Cada movimento meu dentro do banheiro, o cabelo preso com pressa, o batom mal passado, o blazer escolhido no automático, parecia ecoar a mesma pergunta: "O que você fez, Camila?" Eu tinha dormido pouco. A taça de vinho ainda estava na varanda. O perfume dela, preso nos meus lençóis. E dentro de mim, uma mistura de culpa, medo e uma vontade incontrolável de repetir tudo aquilo. No escritório, tentei mergulhar nos papéis do processo. Fingi que não sentia nada. Mas o corpo é honesto quando a mente mente demais. Meus dedos tremiam sobre o teclado. O nome dela, estampado na capa da pasta, parecia me encarar. Na hora do almoço, abri uma mensagem dela no celular. Apenas uma frase: "Eu tô bem. E você?" Não respondi, porque eu não sabia. Naquela noite, deitei cedo, mas o sono não veio. Fiquei lembrando do toque dela, do jeito como o beijo começou desajeitado e depois virou fome. Da forma como mesmo ali, despida de tudo, ela me olhava como se ainda estivesse pedindo permissão. Não por causa da lei, mas por causa da minha armadura. Como se dissesse: "Você pode me querer, mas será que consegue me assumir dentro de você?" No dia seguinte, ela não apareceu. Não mandou mensagem. E isso me corroeu mais do que a culpa. A ausência dela gritava nas paredes do meu silêncio. Eu queria procurá-la, mas tinha medo de admitir o quanto já me importava. Porque agora não era mais sobre o caso, nem sobre a justiça. Era sobre o que ela tinha despertado em mim. O corpo quer, mas... E o coração? Ela sumiu. Na segunda, esperei. Na terça, procurei qualquer desculpa para mandar mensagem. Não achei. Na quarta, reabri o relatório do caso e fingi que era sobre trabalho. Mas no fundo, cada linha era só uma desculpa para manter Helena viva dentro da minha rotina. Quase uma forma de rezar por alguém que não morreu, mas que decidiu desaparecer. Na quinta, me vesti melhor do que o normal. Blazer vinho, salto alto, batom discreto, tudo milimetricamente calculado para parecer natural. Uma armadura polida. Se ela aparecesse, eu estaria impecável. Se não, pelo menos o mundo não veria o caos dentro de mim. Mas ela não apareceu. E cada ausência dela era um lembrete do que eu estava me permitindo sentir. E isso, para mim, era o mais perigoso. Não a relação em si, mas o fato de que ela me via, de um jeito que ninguém mais via, e talvez de um jeito que eu mesma evitava ver. À noite fui ao supermercado. Passei por um corredor qualquer e, sem querer, senti o cheiro do mesmo sabonete que ela usava. Quase chorei entre as prateleiras. Era ridículo. Eu, Camila Mera, mulher calculada, racional, premiada, me desmanchando por causa de uma mulher que nem sabia se queria ficar. Na sexta, finalmente, chegou uma mensagem dela. Desculpa o sumiço. Precisava pensar. A gente se vê semana que vem, no tribunal. Fria, formal. Um muro onde antes tinha fogo. E se sentir for mais perigoso do que perder o controle? Chovia como se São Paulo quisesse lavar os pecados da cidade inteira. Eu saí do escritório mais tarde do que o normal. A cabeça pesada. O peito, mais ainda. O caso de Helena não avançava. Pelo contrário, estavam tentando empurrar uma delação vazia que não fazia sentido. Mas o que me irritava não era o processo. Era o silêncio dela. Fui até a academia onde ela costumava treinar. Não tinha certeza se encontraria algo, mas lá estava ela, sozinha, no pátio externo, sob a chuva,
socando o ar como se pudesse apagar tudo com os punhos. O cabelo colado no rosto, o moletom encharcado, os pés firmes no chão, como se desafiassem o mundo a derrubá-la de novo. Me aproximei sem dizer nada. Ela me viu. Parou, respirou fundo e então soltou, sem filtro. Você veio me vigiar ou me julgar? Aquilo me atravessou como uma flecha. Você sumiu. E você esperava o quê? Um bilhete de amor? Esperava. Qualquer coisa que não fosse esse muro de novo. Eu não posso ser a sua fraqueza, Camila. E por que você acha que é isso que está acontecendo? O silêncio veio, denso, quase palpável. Ela deu 2 passos à frente. Porque você me olha como se quisesse tudo de mim, menos meu passado. E você acha que eu sou o quê? Um projeto de redenção? Não. Acho que você está com mais medo de você do que de mim. A chuva apertou. O ar entre nós estava molhado, elétrico, insuportável. E então, ela segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou, de novo, sem aviso, sem pedido, só certeza, uma explosão de raiva ou de desejo. O beijo não durou muito, mas o estrago, esse ficou. Voltamos para o carro em silêncio, como 2 adolescentes que sabiam ter feito algo proibido, mas não conseguiam se arrepender. O rádio desligado, os vidros embaçados pela respiração contida, e então, sem me olhar, Helena disse: eu não devia ter feito isso. Respondi baixo. E por que fez? Porque você me faz esquecer quem eu sou? Ficamos em silêncio de novo, até que ela estacionou o carro numa rua qualquer, desligou o motor e virou para mim. E o que ela disse a seguir me desmontou. Você me faz querer coisas que jurei que não sentiria mais. Como o quê? Como ficar? Como confiar? Como merecer? A voz dela falhou no final, e naquele momento eu entendi. Toda a frieza, o sumiço, a raiva, era medo. O mesmo medo que eu carregava, só que com outra roupagem. O dela era mais antigo, mais sujo de rejeição. Eu respirei fundo, segurei a mão dela, com calma. Helena, você não é só o que fez, nem o que fizeram com você. Ela sorriu torto. Fala isso pra minha ficha criminal. Falo isso pra mim mesma, porque eu também sou um monte de coisas que escondo embaixo de conquistas. Ela me olhou como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Como se a advogada certinha, a mulher firme e sem margem de erro, tivesse rachado. E tinha mesmo. Quando o orgulho se quebra, o toque vira confissão. O julgamento havia sido adiado. O fórum estava fechado por conta de uma paralisação dos servidores, e eu deveria estar aliviada. Mas tudo em mim queria fugir. De mim. Dela. Do que estávamos construindo ou do que estávamos desarmando. Helena me encontrou mais tarde, na sede antiga do time onde ela treinava boxe. Era um galpão velho, abafado, com cheiro de suor, couro e passado. Estávamos sozinhas. O vestuário era simples. Azulejos rachados, bancos de madeira, luz amarelada. Ela fechou a porta com o pé. Eu encostei na parede, cruzando os braços como se isso pudesse conter tudo o que explodia por dentro. Camila, ela disse, se quiser ir embora, é agora. Mas eu não me mexi. Ela deu um passo, depois outro. Eu sou cheia de rachaduras, de histórias feias, de buracos que ninguém conseguiu preencher. Dei um passo em direção a ela. Eu também, mas finjo melhor. Ela sorriu com dor. Não precisa fingir comigo. E então, finalmente, não houve mais distância. O beijo foi diferente desta vez. Menos urgência, mais coragem. Os toques vieram devagar. Como se cada parte descoberta fosse uma pergunta e cada arrepio uma resposta. As roupas caíram aos poucos. O silêncio virou melodia. A entrega foi lenta, profunda, emocional. Ali, no chão frio daquele vestiário esquecido por todos, eu me vi. Pela primeira vez, inteira. A advogada, a filha, a mulher que nunca errava, não estavam ali. Estava apenas eu e ela.
Helena me olhou como se já soubesse tudo isso e sussurrou, com a testa encostada na minha: "Você não me salvou. Só me lembrou que eu ainda existo. Mas o mundo lá fora ainda existe. E os segredos delas também." 2 semanas depois do que aconteceu no vestiário, o caso foi encerrado, arquivado por falta de provas. A denúncia sumiu no mesmo sistema que tantas vezes engoliu verdades. Eu poderia ter celebrado, poderia ter fechado a pasta, seguido com a vida. Mas naquele dia, enquanto olhava para o nome Helena Alves, impresso em negrito, entendi que o caso nunca foi só sobre ela. Era sobre mim também. Ela apareceu na porta do meu escritório ao entardecer, sem avisar. Usava o mesmo vestido da noite em que me tirou o chão, agora mais solto no corpo. Carregava uma caixa de papelão e uma expressão: "Calma. Tô indo embora de São Paulo", ela disse, como quem entrega um veredito. "Tô cansada de tentar caber num lugar que me empurra para fora." Eu quis dizer tudo, que ela devia ficar, que podíamos tentar, que nem tudo precisava terminar assim, mas fiquei muda, parte de mim ainda presa ao medo de perder o que mal tinha aprendido a ter. Ela colocou a caixa sobre minha mesa, dentro um caderno de capa azul. "Escrevi sobre você aqui, não para te prender, só para não te esquecer." E virou-se para ir. Foi aí que eu fiz o que nunca fiz em toda a minha vida. Corri. Desci as escadas, tropecei no salto, atravessei a rua com o coração nas mãos. Alcancei Helena na esquina. Segurei seu braço. Ela se virou surpresa. Eu disse com a voz trêmula o que nunca tive coragem: "Fica. Eu não quero ser só a lembrança de alguém que você tentou esquecer." Ela respirou fundo. "E você aguenta o peso de amar uma mulher como eu?" "Não, mas eu quero aprender." O beijo veio depois da resposta. E não era de despedida, era de começo. 2 meses depois, Helena dorme no meu sofá sempre que sonha com as grades. Já sabe onde guardo o café forte e a chave reserva. Às vezes discutimos, às vezes nos calamos, mas sempre ficamos. Ela me ajuda a soltar as amarras. Eu a ajudo a costurar o que ainda sangra. Não somos perfeitas, mas somos nossas. Porque às vezes a liberdade não é ir embora, é ter alguém que olhe para você e escolha ficar. Todos os dias. E então, você também sentiu o peso desse amor? Camila tentou resistir. Helena só queria uma chance de ser vista de verdade. No fim, o que restou foi a escolha de enxergar além das cicatrizes e amar apesar delas. Quantas vezes você já sentiu que seu passado falava mais alto que sua verdade? Como se tudo o que você é hoje fosse apagado por erros antigos, por julgamentos silenciosos, por olhares que não enxergam? Mas a verdade é que todos nós merecemos uma segunda chance, um novo começo. E às vezes, tudo o que falta é alguém que veja quem você é agora. Se essa história tocou você, não guarde esse sentimento só para si. Comenta aqui embaixo. Você teria tido a coragem da Camila? Teria ficado como Helena? Ou partido com medo? Vamos conversar nos comentários. E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que estão chegando. Cada uma delas com uma emoção diferente, mas com a mesma verdade. Sentir é sempre mais forte do que esconder. Ative as notificações e esteja com a gente no próximo episódio. Até lá, escolha ver e deixar-se ser vista.